Olá, seja bem-vindo à nossa reflexão bíblica dessa semana. Espero que você e toda a sua família estejam bem. Vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos à nossa oração inicial. Senhor, envie-nos o seu Espírito para que possamos ler e interpretar este texto bíblico. Abra nossa mente para entendermos sua palavra e o significado da vida que nos foi dada. Aumentar em nós a fé que nos deste, para que nenhuma tentação possa extinguir o fogo do amor que a vossa graça acendeu em nossos corações. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 8, 14 a 15 e 21 a 23. Os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém tinham se reunido em torno dele e perceberam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E, quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e seus escribas perguntaram: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes: Isaías, com muita razão, profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos, deixando o mandamento de Deus, deixando os mandamentos de Deus. Vos apegais à tradição dos homens. Tendo chamado de novo a turba, dizia-lhes: ouvi-me todos e entendei. Não que nada há fora do homem que, entrando nele, o possa manchar. Mas o que sai do homem, isso é que mancha o homem. Porque é do interior do coração dos homens que precedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos estes vícios precedem de dentro e tornam impuro o homem. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois é, estamos diante de um impasse. A ação e a celebração. Os judeus se apegavam muitíssimo à sua tradição, se apegavam muitíssimo às coisas que vinham passando de pais para filhos e tudo se tornava regra fundamental. E quem não vivesse essas regras, no entendimento deles, era uma pessoa impura. E por isso precisavam prestar um culto diferente para Deus, para a remissão das suas faltas ou dos seus pecados. E vão questionar Jesus exatamente porque os seus apóstolos não seguem essa tradição judaica, da religião judaica, e que é a tradição do povo, porque a religião e a vida do povo estão intimamente ligadas. E eles se apegam terminantemente a essas tradições, a ponto de, se não cumpri-las, estão incorrendo em pecado. É exatamente isso que é o ponto de referência da nossa reflexão. Porque é antiga a tentação de considerar que o essencial de uma religião está no cumprimento
de formalidades rituais, mais do que assumir seus compromissos éticos, compromissos de vida. A que eu me refiro? Estou me referindo aos dias de hoje, quando tantos e tantos cristãos se contentam em fazer as suas celebrações, em participar da missa, participar do culto, e toda a sua religião se restringe a isso. E no dia a dia, como é que está a vida desse cristão que se apega muitíssimo à celebração? Está se preocupando com o reino de Deus sendo construído no dia a dia, através das atitudes cristãs, através das atitudes humanas, ou simplesmente se apegam e se contentam com o culto, com a vivência das celebrações. E tudo se resume a isso. Por que é que eu estou falando disso? Porque estamos vivendo num mundo de constante mudança, de profundas mudanças, e mudanças que estão acontecendo também dentro da religião. A que eu estou me referindo? Estou me referindo à religião cristã, que antes, lá no começo, se apegava não às celebrações, mas se apegava à vivência do Evangelho. Lá no começo, nos 3 primeiros séculos, essa religião cristã, onde os seguidores de Jesus Cristo se preocupavam em fazer o bem para as pessoas. E aí se apegava à sua atitude cristã. Faziam celebrações também? Claro, mas o que era o mais importante? O que era fundamental? Só que lá pelo 3º século, 4º século, um imperador romano chamado Constantino impôs que o cristianismo seria a religião oficial do reino romano. E todos os que viviam no Império Romano, a partir de então, deveriam se tornar cristãos. E tudo começou a se resumir nas celebrações. Tudo começou a se restringir nas celebrações. Ser cristão significava participar das celebrações cristãs, das celebrações litúrgicas. Não se preocupavam em fazer aquilo que os primeiros cristãos estavam fazendo, da vivência do Evangelho, mas estavam preocupados com as celebrações da fé. Só as celebrações. E isso perpetuou-se durante muitos e muitos séculos. E durante toda essa mudança de pensamento que houve a partir desse momento, ficou restrito a isso, a expandir a fé cristã, a fazer com que isso tudo crescesse, a ponto de, em 1500, nessa época aí, mais ou menos, quando portugueses e espanhóis começam as suas navegações pelo mundo afora e levam a religião cristã para expandir o cristianismo.
E expandir o cristianismo significava viver as celebrações. Tanto é que, quando chegaram aqui no Brasil, a intenção era converter os indígenas para que os indígenas participassem ou modificassem toda a sua maneira de entender a vivência religiosa para viver a religião cristã de celebrações. Não se preocupavam em viver o reino, a ponto de escravizarem os indígenas. Quando os escravos vieram para o Brasil, os escravos africanos, a primeira coisa que tinha que ser feita era mudar o nome, ser batizado, porque a partir de agora se tornariam cristãos. Ao celebrar o batismo, modificando o nome, a partir desse momento, esse escravo tornava-se cristão. Vejam, é a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Para esse povo judeu, tinha que seguir os seus costumes. Quando vieram para o Brasil, tinham que seguir o costume cristão. E por isso, índios, escravos, tinham que ser ou se tornarem cristãos. Não para viver o evangelho, mas para dar sustentação às celebrações, para fazer crescer a religião cristã. Por isso que toda a América é o povo onde há maior número de cristãos. A partir do Concílio Vaticano II, essa mentalidade começa a mudar dentro da igreja. E a preocupação começa a se tornar mais intensa quando o concílio começa a perceber e a anunciar que todas as religiões são importantes e que deve haver uma vivência íntima, interreligiosa, um respeito mútuo muito grande. E ensina que a partir de agora é muito importante viver o Evangelho, viver os ensinamentos de Jesus. Mas de que maneira? Respeitando as pessoas, praticando o que Jesus ensinou. Não é só celebração. Celebração é importante? Claro. É o momento em que a comunidade se reúne para celebrar a sua fé. Mas só isso importa? Não. Tanto é que muitos estudiosos, teólogos e estudiosos estão começando a falar que esse tipo de religião, apegado às suas tradições, essa religião que simplesmente está preocupada com o culto, com as celebrações, essa religião institucional está prestes a acabar. Mas o que vai ficar então, Eugênio? O que dizem os estudiosos é que vai ficar a essência, a religiosidade, a vivência do Evangelho. Por isso fala-se de um pluralismo religioso. E é isso exatamente que nós devemos perceber. Como está sendo a nossa fé cristã? Só de celebrações? Ou estamos vivenciando o Evangelho?
nos preocupando em viver o Evangelho? Pense um pouco nisso. Diante dessa reflexão, vem uma música do Eugênio Jorge, muito propícia para esse momento, que se chama justamente Eu Não Quero Só Dizer Amém. Porque não basta simplesmente viver de palavras ou de celebrações, como o professor Eugênio refletiu. É preciso viver, é preciso fazer da vida um grande louvor, como diz a música. E isso se dá no momento em que nós entendemos verdadeiramente o Senhor como o Rei da nossa vida, como aquele a quem devemos verdadeiramente entregar a nossa vida e pedir que conduza, aquele que é, de fato, nosso Senhor. Então, te convido nesse momento a refletir sobre isso com essa canção e se colocar, se entregando a Deus. Eu não quero só dizer amém. Preciso mostrar com a vida que eu creio. Eu não quero só dizer muito obrigado. Minha vida vai ser um grande louvor. Deus é Deus, eu devo ser adorador. Deus é Deus, eu devo ser adorador. Ele é o Rei, eu sou o servo. Ele é o sol e eu sou o reflexo. Deus é bom pra mim. Quero ser bom por Ele. Deus é um pai pra mim. Quero ser um bom filho por Ele. Deus é Deus, eu devo ser adorador. Deus é Deus, eu devo ser adorador. Que a cada dia mais possamos dizer mais do que améns, mostrar verdadeiramente qual a vida que nós cremos e mais do que obrigados, agradecer com palavras, seja com gestos, seja a nossa vida de fato um grande louvor, um grande agradecimento a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos então fazer a nossa oração final. Ó Deus, nosso Pai, de quem procede todo bem e cujo Espírito nos chama à liberdade. Nós os rogamos que as normas, leis, ritos e temores que muitas vezes introduzimos em nossa relação convosco não consigam ocultar-nos vosso rosto de amor, de forma que, longe de aferrar-nos às tradições simplesmente humanas, estejamos livres para encontrar criatividade ou criativamente caminhos sempre novos de chegar até vós e de contemplar vosso rosto.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. E aproveitemos para pedir a Deus que nos abençoe, que nos oriente, que abra o nosso coração para entender de fato como viver intensamente o seu Evangelho. Que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe nossos familiares, parentes e amigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por estar conosco em mais esta reflexão. Que esse mês agora que estamos iniciando, de setembro, mês da Bíblia, possamos ainda mais buscarmos a palavra de Deus para nos nortear. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, clica no botão gostei, no compartilhar para enviar para algum amigo, algum conhecido, algum parente. Um grande abraço, uma ótima semana. Fique com Deus.